Meus amigos, vamos acompanhar agora as principais notícias e informações, do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão que, inclusive, fez um treino aberto, né, ali para toda a imprensa, homenageou o Bruno Henrique, né, teve homenagem ao BH e muitas outras coisas, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil e também pro canal do Sport TV. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram e trouxeram de informações do Clube de Regatas do Flamengo. Com o Flamengo, porque teve treino aberto hoje de manhã e, claro, os rubro-negros comemorando mais um título ainda do Felipe Luiz à frente do clube. E a gente levanta aqui a nossa tela justamente para mostrar esse retrospecto dos técnicos desde a passagem do Jorge Jesus, quantos jogos eles ficaram e quantos títulos eles conquistaram. Então, olha só, dias, né, no cargo e títulos. Então, olha só, o JJ, 412, 5 vezes foi campeão. E o Felipe Luiz, em apenas 170 dias, já tem 3 títulos. Então é impressionante como esse retrospecto é excelente, melhor até do que de outros técnicos que também conquistaram bastante, como até o Rogério Ceni ali em cima. A questão não é se, mas qual será a próxima taça levantada pelo Felipe Luiz? Um bom questionamento. Não é? É verdade. E eu acho que ninguém questiona nesse sentido. Pedro, da última vez eu tentei te sabotar, agora tá tudo certo, tá? Pode ir. Paz, trégua neste Sport Center com as informações do Flamengo. Tudo bem, Mari? Beijo pra você, beijo pra Mari Pereira, abraço pro Bruno, abraço pro Jailson. Pois é, eu tava dizendo da última vez que a gente tá de relações rompidas aí. Você ficou chateada ontem porque eu falei da sua pronúncia, mas a gente se acerta, fica tranquilo, pessoal, fica tranquilo, não vamos romper essa amizade no Sport Center 1. Mas enfim, Bruno, todo mundo aí, um abraço. Estamos aqui no Indurubu, houve pela manhã um treino aberto peronomútil, né? Só o aquecimento que tivemos por aqui. Estamos aqui aguardando, vai ter daqui a pouco a coletiva do Bruno Henrique, em homenagem aos 100 gols com a camisa do Flamengo, terceiro maior artilheiro desse século. Enfim, está conquistando demais o Bruno Henrique, 15 títulos com a camisa rubro-negra. Olha, então ele vai vir daqui a pouco, não apareceu no gramado, ainda se recupera da lesão. Eu falei com ele após o título, né, no Maracanã, no último fim de semana. Ele falou que já não está sentindo mais dores e contra o Internacional no dia 29 vai estar à disposição. Então, Bruno Henrique daqui a pouco vai falar, vai dar um pouquinho da sua visão de como tem sido esse início de temporada, um tanto quanto frustrado por não ter participado dos jogos finais ali contra o Fluminense, mas campeão, né? Mais uma taça, foi muito importante e fez o seu 100º gol na semifinal contra o Vasco, marcou nos 2 jogos. A gente vai poder falar um pouquinho com ele. Outra coisa que a nação rubro-negra está um tanto quanto ansiosa, porque o Jorginho desembarcou no Rio de Janeiro, volante meio-campista do Arsenal, desembarcou com a esposa, aproveitando essa data FIFA para dar um pulo aqui no Rio de Janeiro, já vai conhecer o ambiente, enfim, observar, mas já está tudo certo, vai ser jogador do Flamengo? Ainda não, falta um desenrolo ainda ali com o Arsenal, enfim, algumas questões de bônus, algumas questões a receber, enfim, mais algumas coisinhas, mas o Flamengo tá amaciando, levando com jeito para trazer esse jogador, um jogador muito importante ali, já disputou entre os melhores do mundo, seleção italiana, Eurocopa, enfim, jogador de Premier League. Com tempo mesmo, o Flamengo vai esticando a corda, vai indo como se for possível, sabe que para contar com ele seria ali para o Mundial de Clubes, tem uma janela um pouquinho antes do Mundial, a janela de uma semana basicamente, em junho. Então é para lá. Então o Flamengo está tocando como pode, tem muita confiança. Talvez até possa acontecer um encontro entre ele e o José Boto, enfim, alguns dirigentes do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, mas nada certo ainda neste momento. Certo é que está bem pertinho aqui do Ninho do Urubu, né? Muito mais próximo do que quando está em Londres, na Inglaterra. Bruno, Mari. Boa, obrigado, viu, Pedro? O Pedro vai lá para a sala da entrevista coletiva, né? Porque já o Bruno Henrique vai falar. E ele trouxe pontos importantes, né, pra gente falar as informações do Jorginho também, mas vamos por partes. Bruno Henrique desde a estreia no Flamengo com 288 jogos oficiais, 100 gols, hein? 52 assistências e 15 títulos. É uma sacanagem, né? Porra. Pelo amor de Deus, 15 títulos, Jair. Tava falando com a Mari, vale lembrar que ele chegou em 2019.
15, não tem isso nem de ano nessa história. 15 títulos desde 2019. A geração realmente assustadora, essa geração do Flamengo. E chegou até com uma certa, desconfiança, porque tinha a questão da lesão do olho. lesão, né? Ele teve esse problema no Santos, então... Não lembro, teve algum outro jogo. E se contar... Teve a lesão agora dele, né? Não, eu sei, mas lá atrás era uma desconfiança grande e... Era por conta da volta da lesão do olho mesmo. olho, A né? lesão do olho colocou, de fato, dúvidas Isso. sobre retorno ao esporte mesmo, de desempenho. E eu não lembro exatamente qual foi o caso, mas eu acho que foi assim, olha, o Santos ainda conseguiu pegar um dinheiro com o Bruno Henrique, foi algo assim. Sim. Como o do Gabigol, que vai pro Flamengo porque o Flamengo não consegue contratar o Pablo. O Pablo, exatamente. O Pablo vai pro São Paulo. Isso. Foi o chapéu do São Paulo no Flamengo. O efeito borboleta, né? Você começa a história aqui, você não faz a menor ideia. Enfim. Você acorda 15 títulos. Você vai lembrando de algumas trocas que foram feitas no futebol e como elas resultaram A em... culpa é de quem, né? E aí você tem 15 títulos e, assim, a maioria como protagonista, né? Do Bruno Claro, Henrique. sim. Então, é isso que eu ia falar. E se você ainda pega nesse recorte, você coloca essas lesões, essas ausências, jogadores que chegaram para disputar vaga, inclusive, né? Na ausência do Bruno Henrique. E mesmo assim, os retornos, eles permanecem impactantes, de contribuir com títulos, com gol importante. É muito legal a história dele no Flamengo. E vale lembrar que o Bruno Henrique foi o rei da América em 2019, não o Gabriel. Porque fica a imagem do Gabigol, né, como os 2 gols, o retrato daquele título, a virada em cima do River Plate, mas o rei da América foi o Bruno Henrique, naquela ocasião. E, enfim, tem toda a questão do Gabriel, né, porque conta de gol em final e tudo mais. Mas, tecnicamente falando, durante os jogos, o Bruno Henrique entregou mais. Sim. Só que, por conta dos gols de final, o Gabigol foi o retrato dessa geração. E acho que até de pela 2019. personalidade, Também, né? é porque o Bruno Henrique é mais na dele, mais quietinho. E ele melhorou, hein? Porque Sim. antes das entrevistas dele, virou até meme, né? Porque ele tinha uma certa dificuldade de se comunicar. E hoje você vê a entrevista do Bruno Henrique, parece ele até mais maduro, mais preparado, falando sobre o jogo, falando a sua opinião. Acho que até pelo mais mineirinho do lado do Bruno Henrique, E é contrastado com o idolatrado Gabi, né? demais pela torcida do Flamengo, o Bruno Henrique. Acho que o tamanho dele, a saída... Teve essa saída do Gabriel, mas e o Bruno Henrique nunca entrou em atrito com a torcida do Flamengo, ainda tem isso. O Gabriel teve ali, em determinados momentos, recados, atritos e tudo mais. O Bruno Henrique nunca teve esse problema com a torcida do Flamengo. Então, ele já era idolatrado antes, mas acho que com a saída do Gabigol e ficando esse resquício assim de Bruno Henrique e Arrascaeta, o tamanho é ainda maior. E ainda, só para aproveitar esse gancho, se a gente pega, de fato, esse tempo que ele está, o Flamengo passou, principalmente pós, né, Jorge Jesus, por várias fases com os outros treinadores, né? Nos últimos anos, principalmente, uma oscilação absurda. E você não coloca o Bruno Henrique nesse pacote, assim, difícil lembrar dos debates que a gente teve do Flamengo nessa fase, mesmo com o Bruno Henrique não lesionado, de falar, mas o Bruno Henrique também caiu muito de produção, mas o Bruno Henrique também merece, sei lá, banco, enfim. Não teve isso, né? Se você pega um recorte do Flamengo não legal, desde que o Bruno Henrique entrou no clube, não consigo me lembrar dele ser o foco do debate para esse lado negativo da equipe. A gente só falou do Bruno Henrique, ou deixou de falar do Bruno Henrique, quando ele não estava jogando. Por causa da Foi lesão. quando ajustou o Pedro e o Gabigol. E Quando o talvez, Cebolinha chega também, porque a lesão dele abre esse espaço. quando ele também, com essa idade mais avançada, estava naquele embrólio de renova, não Renovação, renova. era esse Aí ponto aquela que eu ia questão de, chegar. poxa, numa aí, renovação né? de elenco, talvez você abre mão, dá os 3, 4 anos que ele quer. Questão da posição Fica, também. não. Acho que foi o ponto de discussão. É. Foi justamente quando teve a renovação dos 3 anos, já com a idade avançada, o cara que vai sair vai continuar na ponta esquerda, mas pô, tem o Cebolinha lá agora, vai continuar ele na ponta esquerda, ele vai para centroavante. Se ele vai conseguir jogar junto com o Pedro, acho que foi essa a discussão, mas ele conseguiu. De qualquer forma, continua decidindo aí a favor do Flamengo. A gente viu a entrevista ali do Felipe Luiz para a TV FIFA, né? E como o Felipe Luiz é uma figura mundial, né? Pelos grandes times onde jogou, e agora como o trabalho dele tem chamado a atenção, né, Mari? Sim, sei bem. Então, exatamente. E assim, é surpreendente, Mari Pereira, 3 títulos assim com tão pouco tempo de trabalho? Certeza. Né? Com certeza. Copa do Brasil, né? Não é qualquer... A gente passa a normalizar, porque são títulos conquistados com muita qualidade. Sim. Então, a partir do momento que ele assume o Flamengo e que ele já mostra, né, enfim, a pessoa, a figura Felipe Luiz, a gente já conhecia e sabia que o caminho seria esse, de um cara muito inteligente, muito estudioso,
que ingressar como treinador e muito provavelmente, né, com os caminhos muito bem traçados ali por conta da qualidade. Mas quando a gente começa a acompanhar isso no time dele, nas coletivas, a maneira como ele se posiciona, fica, entre aspas, muito fácil de pontuar o Flamengo como favorito nos títulos. Sim. Mas se a gente olha para trás e nesse curto período e fala, uau, 3 títulos, é surpreendente. Porque ele corrige um trabalho que não estava andando do técnico. Exatamente, do Tite. Do Acho Tite, que o maior peso técnico, maior né? Ele pega no Era colo técnico uma da temporada seleção. Isso. e dá um título para, entre aspas, salvar ali a temporada do Flamengo. Pega um trabalho do Tite que não andava. Acho que o peso fica ainda maior, né? A gente estava discutindo isso, porque você substituiu o Tite e você conseguiu, com os mesmos jogadores, mudar ali algumas peças, algumas funções e fazer esse time bater campeão, por exemplo, da Copa do Brasil ali. E lembrando, né, que assim como a gente fala muito do título do Botafogo em cima do Atlético Mineiro com um jogador a menos, o Flamengo passa do Corinthians também com um jogador a menos e na hora o Felipe Luiz tira o Gabigol. E bota mais um zagueiro. Na hora todo mundo, caraca, o que esse cara tá fazendo? Isso. Mas é ter na mão, assim, todas as leituras, o que os jogadores podem te entregar. Então o Felipe Luiz surpreende também, ao meu ver, é surpreendente, sim, o número de títulos já, né? Que a gente estava vendo ali na tela, acho que menos de 200 dias. 170. 170, né? 170, Então surpreende, sim, o número de títulos. A gente tinha expectativa, eu concordo com a Mari, porque todos os jogadores que jogaram com ele falavam sobre isso, né? O Diego Alves, aquela geração lá 85 que Até eles quando ele brincavam. foi comentarista no Sim, Sport TV, a aula na Copa, tática né? que ele deu na mesa. É ali que mostrou Tinha mesmo, expectativa assim. alta. Público, né? E de 170 dias, você pode tirar 30, que foi um mês de férias. É, Dá 140. exato. Expectativa tinha, só que Mas as férias do é Felipe Luiz, surpreendente. Você estudando também. Não sei se Teve acho que foi a esposa dele que voo, postou né? num voo. Voo, é verdade. Ele já estava voltando para cá analisando De preparação. o jogo, já analisando os adversários. É um cara muito inteligente, já era assim. Ele já cansou de falar isso, até como ele jogava, né? Eu não era rápido, eu não era o mais forte. Precisava ter um fisicamente. diferencial. Era inteligência. Até hoje a gente vê assim, por exemplo, quando eu vejo o Felipe Luiz, os lances dele enquanto jogador, o cruzamento do Felipe Luiz, né? Que ele não cruzava a bola no alto. Ele botava a bola rasteira ali na meia-lua, principalmente o cara que é canhoto, o Gabigol, que cansou de fazer gol assim. O Gabigol vinha canhoto ali na entrada da área, vinha um cruzamento, todo mundo achando que ele ia dar para a área. E ele dava o cruzamento para a entrada da área. Enfim, muito inteligente, muito diferente. O que é curioso pra mim sobre Felipe Luiz também é sobre a persona, né? Porque a gente sabe que às vezes tem treinador que você fala, ele é a cara do time A. Ele é a cara do time B. Nossa, fulano tem uma energia e não combina. E quando o Tite foi pro Flamengo, a gente tinha aquela coisa que não tem... Gente, não tá nada escrito preto no branco. Ah, se o cara usa terno, ele não vai dar certo no Corinthians, lá do Silvinho. Não era sobre isso a crítica à época, né? Mas assim, o Tite e o Flamengo, você via que tinha alguma coisa off. E aí você Até via... quando o time ficou com aquela invencibilidade, a torcida do Flamengo não comprava o trabalho dele. E o Felipe Luiz não também... rolou a conexão. E o Felipe Luiz também não é... Se você parar pra pensar, ele não é o flamenguista, ele não é o Jorge Jesus. Ele não é o que cai em polêmica, que vai pra coletiva e grita e dá pancada, e aqui é Mengo contra... O Felipe Luiz também não é esse perfil. O Felipe Luiz também não é um maluco que fica na beira do gramado enlouquecendo e que vibra junto com o Maracanã. O Felipe Luiz é sereno, Felipe Luiz é cauteloso, Felipe Luiz é muito tranquilo. Então, assim, ao mesmo tempo ele... Esse maluco aí é o Sampaoli. É, também? Tem o É Sampaoli. bom que nem passe mais perto da Gávea. Mas é por isso que ele combina muito mais com o Flamengo de hoje do que com o Flamengo da antiga diretoria. É Pode verdade. ser. É Mais verdade. profissionalismo Muito até, mais. né? Muito Verdade. Eu quero falar uma coisa, mas eu não sei se eu posso. mais. Ixi. Então eu vou perguntar pra vocês se eu posso. Não, vou perguntar. Tá bom. Eu posso falar que ele é o melhor técnico brasileiro hoje, na atualidade? Eu já posso Eu tô falar pensando isso? todos os técnicos. Pode. Mas eu acho que pode. Brasileiro, Você pontuou né? brasileiro, é. Brasileiro. É isso. A gente não tá abrindo para porque- debates com porque- Abel, com Voivoda. Não, tô com falando aqui, brasileiro. porque- Não, mesmo aqui. A gente exclui os portugueses, os Isso. estrangeiros. Eu acho que ele é o melhor técnico brasileiro, sim, da atualidade. Já pode ter essa avaliação? Ou ainda é cedo? Porque é pouco tempo de trabalho também, né? Então, eu acho cedo, mas sim, na atualidade, como você disse, mas eu ainda quero ver como o Felipe Luiz, quando as coisas não caminharem. A gente ainda não viu. A Mas gente não é ainda uma não regra viu. que as coisas têm que não caminhar. Não, porque, assim, não, ele eu sei, eu só ele- quero ver. Quando ele... Mas eu tô dizendo- Não, mas calma. Tá torcendo pro Flamengo, calma. se dá mal? Não, eu quero ver como as coisas vão acontecer, como ele vai reagir. A gente não assim, viu, é verdade. Que a gente não viu, É, não assim, Mas eu teve tô dizendo que crise. não é uma Encontrado regra que vai ter soluções. crise, Não, entendeu? sim, eu sei que não é. Eu sei que não é uma passado- regra. Só que Então eu eu vou confesso falar que eu assim, queria ó. ver Então eu vou se falar as coisas assim. não caminham, se ele precisar, por Como que exemplo, ele sei vai? lá, mudar
É que ele já teve que Não, ele fazer já isso precisou, também, já por isso que eu falei, precisou ele já mudar de passou por esquema algumas e tudo mais, situações. mas enfim. Ele já teve eu queria ausência ver. dos laterais pelo lado Exato. esquerdo e Botou o Varela colocou lá. o Varela na esquerda, deu certo. Parecia que o Varela Ele já era passou lateral por isso, esquerdo. assim, né? As coisas que Ele a já gente teve fala, que mexer no ia time, bem. né? Que a gente falou, tava sem atacante nenhum, ele pegou todos os pontos e fez os caras jogarem por dentro. Assim, Mas O numa Plata virou crisezinha, atacante. talvez, né? Tipo, perdeu uma Sei lá, final. uma sequência de 3, 4 jogos sem vitória. Que aqui no Brasil já é. Que já motivo pra é, crise. né? Fim do mundo. Que já é aquele motivo absurdo. O quê? Fim do mundo. Não, aqui no Brasil é fim do Acabou. mundo. É. Aí Porque, é a única assim, coisa dá que eu pra queria falar ver. Que ele é que tem o melhor trabalho, técnico brasileiro, Você que vai- neste momento faz o melhor trabalho. Eu, de Então, qualidade, eu acho o melhor da atualidade. porque, olha, vamos ver outros técnicos brasileiros que agora fazem bons trabalhos. O Roger Machado, Faz, Sim. o Cuca, faz. faz um bom trabalho agora no Atlético, Uhum. e o Rogério Ceni. Faz um bom Faz. trabalho. O Carpini no Vitória. É que já Mas é perdeu que- dois. é que caiu. já é motivo Você para já crise. botou aí. O Não, Hulk foi e eliminado também. de Pô, foi eliminado da Copa do Brasil, Já né? Tava... foi. Perdeu ele, Vocês estão bem discurso do futebol brasileiro. Ele perdeu dois Mas jogos. Não, ele Cara, não tem critério aqui. Perdeu Não pode 2 ser eliminado. jogos, é crise. E olha, ele foi eliminado da Copa do Brasil. Eu acho... o trabalho do Felipe melhor do que desse. Mas eu acho que hoje, o futebol mundial, né, 2025, as ideias do Felipe Luiz, para mim, tornam ele o melhor técnico brasileiro da atualidade. Pacote nesse completo? sentido de você trazer esse frescor, trazer tudo que ele foi alimentando ali das escolas que ele Sei. participou, que ele... Não estou desmerecendo os outros treinadores, o Roger Não. tem uma bagagem, o Cuca... É bom que a gente está falando de gerações, né? Cuca, Roger e Felipe Isso. Luiz são 3 gerações diferentes. Mas eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz nesse momento atual do futebol. É que assim, o torcedor do Flamengo, ó, não precisa me xingar, tá? Mas tô dizendo assim, se em algum momento a gente Já tiver que começou conversar... assim? Já foi. Já era. Mas tô dizendo assim, se em algum momento a gente for conversar sobre uma vaga na seleção Sabia brasileira... que ia chegar aí, Calma. O meu ponto Ah, ele é, tá na- quando você pensa em todos os treinadores brasileiros, o Felipe é o único que a gente ainda não conhece o teto. Eu acho que de todos os outros a gente talvez já viu o máximo que eles podem entregar, entende? Não imagino o Cuca se reinventando Não, no eu futebol acho que- para me trazer esse frescor. Ah, mas eu acho que o Rogério ainda pode. Não, acho que o Rogério e o Roger Pode, ainda pode. podem. O Rogério O já tá há próprio mais... Carpini, que você citou. Mas o Rogério, como ele tá há mais tempo, ele teve talvez mais tempo para a curva dele ser mais positiva. O Rogério já teve o seu momento. Sabe- O Felipe, a gente tem menos tempo e a gente tá vendo a curva só assim. Pode ser que o porque teto é dele isso, chega só aqui. Tem 3 meses de trabalho. A gente tem um teto muito maior que o Felipe. É que tem um que a gente não tá colocando na conversa porque tá um pouco distante, que é o Jardine, né? Tem isso também. É, porque realmente ficou lá. Tá fazendo história lá, mas é porque a gente... E aí tem que ser sincero, a gente não para pra ver aqui Não, os e não jogos só do isso, né? Campeonato O Mexicano. nível competitivo, né? Assim, os testes que... Seria muito legal vê-lo trabalhando aqui Exato, também, né? E aí exato. ele talvez tenha feito até uma boa escolha de não vir nesse Mas eu momento pra entendo cá. perfeitamente. Porque ele tá não muito ter bem vindo. lá. Tá bem, tá fazendo história lá. Mas o Felipe, ele já entra, Mari, nessa lista de seleção? Entra, né? Eu acho que só não tem essa conversa porque não existe. E a gente vai conversar ao longo ainda desse programa sobre a situação do Dorival. Porque o Dorival também não convence como treinador da seleção brasileira ainda. A gente nem colocou ele no debate como o melhor O treinador nosso técnico da brasileiro. seleção, a gente não... O melhor técnico do Brasil, a gente não lembrou A do gente não técnico da lembrou do A gente seleção. técnico não da seleção. colocou. Exato, É. E ele tem títulos recentes que o credenciariam para isso. com certeza. Foi muito bem no Ceará antes de mudar pro São Paulo. O Felipe, em uma entrevista recente, ele falou muito sobre que ele sabe muito bem aonde ele quer chegar, quais são os sonhos e que ele vai com calma para até atingir esse objetivo. Eu só achei que faltou na pergunta seguinte o questionamento se esse sonho dele, objetivo, é seleção ou é um trabalho fixo, né, de Ou sucesso na Europa. Sim, clube europeu. Porque ele tem esse caminho também, pela figura que ele é, esse caminho aberto por lá, não tem? Claro. Não, e tem um ponto principal para mim dessa questão do Felipe Luiz, é que, diferente de outros treinadores, ele não ia ter problema com o idioma, né? Com a língua. Exato. Eu acho que é o ponto principal. Exato. Jogou na Inglaterra, fala inglês tranquilamente, jogou na Espanha durante muito tempo também, fala espanhol. E aqui o português é óbvio, né? Então eu acho que ele não teria esse problema, além de ter respaldo lá. Até a gente brincou ontem, falei, a torcida do Flamengo tem que torcer para a seleção, tem que torcer para o Dorival e tem que Isso. torcer para o Simeone. Todo momento, não, Simeone, Senão, o esteja nome do bem Felipe aí vai na... estar especulado. Os dois lugares para mim principais. Ainda fora o Chelsea, né? Que ele também deixou as portas bem abertas lá. Você Mas imagina eu acho assumir o trabalho do mas Simeone no Madrid?
Mas eu acho que os dois lugares que a torcida do Flamengo tem que ficar torcendo, não, vai torcer para o Atlético de Madrid ir bem e para a seleção brasileira ir bem. Porque Dorival Júnior e Simeone, acho que o primeiro ponto seria o Felipe Luiz lá, aquele cara lá do Flamengo, tá indo bem. E se ele se sentiu, entre aspas, tão preparado para assumir o Flamengo, né? Já como o segundo, rápido, terceiro, né? entre aspas, trabalho dele como técnico, por que ele não assumiria a seleção? Porque pode vir esse debate também, Pode. né? Mas calma. Ele não teve vai calma experimentar nenhuma, né? um pouco. Cara, o primeiro trabalho profissional dele num clube profissional, no futebol profissional, foi o Flamengo. Depois do Tite. Exatamente. Então, assim, por que não seleção? Olha, tem também informação de mercado da bola, porque o Felipe Luiz pode ganhar mais uma peça para trabalhar, né? O nome do Jorginho. Já estava sendo, né, Jailson, ventilado no Flamengo, mas antes da gente começar essa conversa, me cantaram aqui, ó. Bruno Henrique está começando a ser homenageado lá no Flamengo. A gente vai para lá, então, com o quadro, com a ilustração e toda a homenagem para hein? o BH. Legal, né? 100 gols, então, dele com a camisa do Flamengo. Tá lá o José Boto e o Bruno Henrique vai ser homenageado. O Pedro Henrique Torre tá lá, né, acompanhando, e ele vai dar uma entrevista coletiva. E é tão legal, assim, que a gente não pode normalizar. A gente tem tido com frequência esses momentos do Flamengo também, né? É verdade. Tanto de treino, mesmo que seja ali os 15 minutinhos abertos, mas um jogador ou outro na semana sendo liberado para dar entrevista coletiva. Há quanto tempo, né? Um jornalista não entra de dentro do CT com imagens e aí recebendo também aí uma medalha com 100 gols com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique, que agora também se preparará para a entrevista coletiva. Isso. De 100 gols, o Jailson, teve algum que é mais simbólico ou marcante? Porque do Gabigol é bem fácil a gente lembrar, né? Você consegue lembrar de algum, assim, do Bruno Henrique? Porque são tantos. Aquela jogada que o Gabigol saía da área para levantar pro... No segundo pau, ele sempre de cabeça. É porque ele fez muito gol em clássico, né? Acho que o ponto principal do Bruno Henrique é o Carrasco de Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas um gol específico, não. Vamos com a entrevista coletiva ao vivo lá no Flamengo. Celebração para perguntar para você, na sua visão, qual foi o seu gol mais marcante ou mais bonito e o jogo mais inesquecível e por quê? Boa tarde a todos. Muito feliz por mais uma conquista individual. E o gol mais marcante foi em 2019, na semifinal da Copa Libertadores. E o jogo mais inesquecível, pode responder também, por favor? E o porquê? Tive vários jogos inesquecíveis aqui no Flamengo. Se eu for citar vários aqui, eu vou ficar aqui até mais tarde, mas deixo também esse jogo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores. Bruno, tudo bem? Bruno Cortes, da Globo. Bruno, além dos 100 gols, tem Rei dos Clássicos, 15 títulos, enfim, recordista de títulos na história do Flamengo junto com a Arrascaeta. E também tem uma frase sua, uma expressão sua que não só hoje em dia é usada do outro patamar pelos flamenguistas para provocar rival, como no dia a dia, assim, o cara usa isso. Quando você vê assim, aquela expressão de 6 anos atrás, lá de 2019, ainda atual e talvez fique por muito tempo, o que você sente enquanto vê aquilo ali? Porque provavelmente não foi uma coisa que você estava pensando, foi na hora ali, uma entrevista ao vivo, né? O que você acha do outro patamar? Olha, eu acho... Cara, nem sei o que dizer. Foi no calor do jogo ali, quando eu falei essa frase e acabou viralizando aí no mundo inteiro. E hoje, vendo que todo mundo usa, né, uma frase tão normal, fico muito feliz. Onde eu falei, e hoje todo mundo fala também. Então, fico muito feliz com essa frase que eu criei aí, né, durante esse jogo que a gente fez contra o Vasco. Bruno, aqui, boa tarde, Gabriela Marino da Band. O Felipe vem fazendo história, sendo treinador do Flamengo, tem mais títulos do que derrotas, apenas uma derrota contra o Fluminense no ano passado. Você já atuou ao lado dele como jogador, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é ter o Felipe Luiz como técnico. Obrigada. Olha, além de um amigo, é um treinador que é focado
em tudo que ele passa pra gente, em tudo que ele trabalha. É um cara dedicado, né, em pouco tempo de clube e de carreira também, mas parece que já tem anos trabalhando como treinador. E a gente se sente super feliz tendo o Felipe com a gente, um treinador que a gente conhece, e dá total confiança para a gente poder trabalhar, fazer o que a gente sabe de melhor dentro de campo. Isso nos deixa à vontade, então a gente se sente super bem à vontade com ele. Tudo bem, Bruno? Aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Os números chamam muita atenção, mas se a gente pegar o recorte e ver a quantidade de gols em clássicos e gols decisivos, acho que isso se destaca ainda mais e chama mais atenção. E aí, vendo, por exemplo, das suas maiores vítimas, 11 gols contra o Vasco, é mais de 10% dos gols que você fez. É realmente, quando a gente coloca em porcentagem, um número muito grande. Queria que você falasse, até ontem o Verratti falou do seu gol na coletiva dele, que ele disse que não tá, era inválido, não era para ter, né? Era para ser anulado, estava impedido, enfim. Eu queria que você dissesse se você sente um algo a mais contra esses adversários. Se você acha que é pura e simplesmente sorte, ou tem uma coisa sua, assim, que faz esse número de clássicos, de tantos gols em clássicos, mas principalmente contra o Vasco ter tantos gols? Olha, clássico a gente sabe como é, e vencer é muito importante. Tem aquela zoação também, né? Não só do nosso lado, mas do lado do torcedor também. E clássico eu entro de uma forma diferente para poder vencer. Isso que me motiva em todos os clássicos que eu venho disputando, venho jogando. É claro que eu não escolho o time que eu quero marcar no clássico. O Vasco é uma vítima que eu mais fiz gol, então não tenho nada pessoal contra eles. É mais mesmo a vontade de fazer gol em clássico, e acaba sendo mais contra eles. Que figura, hein, Bruno Henrique? E parece que a gente combinou a entrevista, né? Perguntando o gol mais marcante. A gente pautou a entrevista. Gol mais marcante e Carrasco nos clássicos. É isso aí, né? Eu ia como falar você sobre... diz, desculpa, mas como você diz, é o maior... É o maior programa esportivo do mundo. Sabia, Mariana Pereira? Claro que sabia. Todo mundo sabe. Eu ia falar sobre o Jorginho, né? Que Isso. pode ser um reforço pro Felipe Luiz. No espn.com.br tem mais informações. Tem uma entrevista com o Jorginho, ele falando sobre a curiosidade. Legal, hein? Bem legal, né? Muita coisa legal ele fala. Gestão, liderando e instabilidade técnica. Troca frequente de treinadores, que está diretamente associada a problemas de gestão, né? Vem em segundo lugar com 18%. Falta de investimento com 15%. Problemas com a torcida com 14%. Elenco fraco com 13%. E dívidas com 12%. Capello, é curioso porque, assim, eu estava até pensando, estou vendo com atraso a série A Reinvenção do Flamengo, no Globoplay, que tem, inclusive, participação importante do Capello, né? E essa junção na percepção do torcedor entre o que é uma boa gestão e o resultado, né, ela é inevitável, né? E o Flamengo acaba virando um case disso aí, né? Porque você tem uma gestão que em 2 mandatos faz um esforço gigantesco para sanear as dívidas do Flamengo, avisa que os resultados vão demorar a chegar e sai porque os resultados não chegam, né? A grande pressão sobre a segunda gestão do Eduardo Bandeira de Mello era essa. E aí o Rodolfo Landim, que era do grupo, passa para a oposição, quando assume, investe no resultado, faz grandes contratações. Se o dinheiro está aqui, vamos contratar, vamos levantar a taça. Que no fim das contas é o objetivo de clube de futebol, né? O objetivo não é dar lucro, mas também se der prejuízo não vai ganhar e vai falir. Mas é curioso isso, né, Capello? Como essas coisas estão embaralhadas mesmo na percepção do torcedor, né? Estão embaralhadas e naqueles destaques, né, dos clubes que aparecem com a maior parte dos torcedores preocupados. Repara que o Flamengo não está entre dívida, obviamente. Não é uma questão ali de percepção de má gestão. O torcedor do Flamengo sabe que o clube é bem gerido, mas ele sabe também que algo havia de errado com o futebol. E aquela resposta, né, de instabilidade técnica, de troca constante de treinadores, acho que é a resposta mais próxima do departamento de futebol, né? Quando o departamento de futebol é mal gerido, o que acontece? O treinador troca com muita recorrência. E aí o Flamengo aparece ali, sendo citado como um clube que tem
mais torcedores preocupados com esse aspecto. Algo que também me chama a atenção ali, Barreto, é falta de investimento, né? O Atlético Mineiro aparece com mais torcedores citados. Se a gente puxar nos últimos 5 anos, o Atlético Mineiro é talvez o terceiro clube que mais investiu, né? O Botafogo, mais recentemente, com a chegada do John Textor, fez mais investimentos nas últimas 2, 3 temporadas, mas num recorte um pouquinho maior, o Atlético Mineiro consistentemente aparece como um clube que mais investiu, logo atrás de Flamengo e Palmeiras. E mesmo assim, os torcedores têm uma percepção de que falta investimento. Como eu estive no começo do ano em Belo Horizonte, até tive um pouco mais de proximidade com a razão, né? O torcedor hoje do Atlético, ele entende que como o Rubens Menin, dono do clube, ele próprio não tem feito investimentos agora, e essa pesquisa foi feita em fevereiro, perceba como a percepção do torcedor ela muda muito rápido, né? Ele investiu pra caramba, o time é qualificado, o time vem competindo e ganhando títulos, mas o torcedor já acha que falta investimento. Então tem ali vários destaques que eu achei interessantes da gente pensar. Eu acho que a gente está também numa beira de um momento muito interessante com a entrada de SAFs sobre uma questão que você levantou, que qual é o objetivo, né? Porque no caso do Flamengo, bem no início da administração de Bandeira, quando o Flamengo, a mensagem foi paciência, paciência, o Capello estava aqui falando, olha, torcida de Flamengo, daqui a pouco você vai estar competindo para coisa séria, né? Ele acertou em cheio. Ele viu, o Capello viu o momento financeiro e como isso ia fortalecer o time em campo. Mas, com os SAFs, você pode ter a situação do meu clube, por exemplo. O meu clube lá, Tottenham Hotspur. É uma piada porque não ganha nada, né? Dentro da indústria é visto com referência. Porque fatura muito, né? Paga menos salários do que os rivais, né? Cobra mais para ingressos. Então, você deixa a coisa com... Qual é o objetivo aqui? Porque, obviamente, um clube, as pessoas estão juntando com o objetivo comum de ter um desempenho no campo. Mas quando aquela corda bamba entre cultura e negócios, quando vai muito para o lado de negócios, talvez o objetivo não é ter tão bem sucedido no campo. Na minha visão, assim, o clube de futebol deve fazer o máximo para conquistar títulos sem quebrar. Sim. Para mim, essa equação funciona perfeitamente bem. No mundo dos negócios, né, isso é uma coisa muito estranha. Né? Só que o esporte é um negócio muito diferente, né? A sua percepção, essa sua percepção vem de uma época já há alguns anos, né? Hoje, os próprios clubes estão mudando, alguns deles estão mudando. Se você pensar a existência de SAF, clube listado na Bolsa de Valores. Por isso é que depois de ver as respostas, pensando em tudo que a gente aprendeu com o Capello aqui, né, com essas participações dele, eu acho que eu escolheria dívidas. Porque, assim, o que afunda o seu time, o que puxa ele para baixo, o que impede de ganhar, é dívida. Pode não impedir de ganhar hoje, né? A gente está analisando o fenômeno Corinthians, né, Capello? Tentando entender nesse momento, né? O Corinthians parece estar fazendo investimentos muito acima da sua capacidade hoje. E pode fazer com isso um time vencedor. Pode ganhar o Campeonato Paulista, tá, um jogo disso. Pode ganhar campeonatos mais importantes do que esse. Mas qual é o preço que paga lá na frente? Porque se teve outro momento em que o Capello avisou, foi com o Cruzeiro. Sim, né? Na direção contrária do que você falou do Flamengo. O Capello dizia, está ganhando agora. Vai pagar o preço lá na frente. Mas aí eu acho que a modo como a pergunta é feita da pesquisa, se fosse para clubes de futebol em geral, talvez dívidas ganhasse, ficasse bem mais na frente. Como é para o seu clube, a gente tem uma maioria, por exemplo, de torcedores do Flamengo que não se preocupa com dívidas. Pode ser, pode ter influenciado. Agora, tem um dado curioso, vai. Capello, você enxerga um futuro, no curto prazo, no futebol brasileiro, com os SAFs, quando vai ter clubes pensando, obviamente não falando isso abertamente, mas pensando que desempenho financeiro é mais importante do que desempenho no campo? Na primeira divisão eu acho difícil, Tim, porque no ambiente que a gente vive, né, de mídia, de rede social, de torcedor, de opinião pública, não tem como você ter um time na primeira divisão, a menos que a gente esteja falando assim, Red Bull Bragantino, que
ter uma torcida modesta, uma torcida, né, menor, de uma cidade menor, que nunca foi também um time de muita ambição esportiva. Neste caso, é mais possível ali de que o torcedor se acostume com a ideia de que a Red Bull está lá para fazer dinheiro, e mesmo assim vai ter aquela torcida organizada que vai colocar faixa, que vai pichar muro, que vai reclamar e que vai fazer cobranças, né? A gente quase viu o Bragantino rebaixado no ano passado. Se isso tivesse acontecido, eu duvido que não teria surgido ali aquele famoso balanço para quê, né? Azul no balanço, enfim, são frases que eu me acostumei a ouvir ao longo dos últimos anos. Então, acho que na primeira divisão isso não deve acontecer. Onde pode acontecer é na Série C, na Série D, são os clubes que estão só para as categorias de base, que disputam competições juvenis e estão lá para comprar e vender jogadores. Esses sim, acho que assumidamente vão viver de compra e venda de jogador. Agora, essa pesquisa ela mostra também que a percepção do torcedor, ela é diferente de torcida para torcida, né? Veja o caso do Palmeiras. O Palmeiras é um clube que não falta investimento, que notoriamente tem boa gestão, que conquista títulos. E aí, como é que o torcedor se manifesta ali? Tem problemas de relacionamento com a torcida. Sempre há alguma insatisfação. Sempre tem algum descasamento entre expectativa e aquilo que se entrega, né? E o torcedor do Palmeiras, nesse caso, não tem do que reclamar. Qual é o maior problema? É o relacionamento da diretoria com o seu torcedor. E também... Capelo, desculpa, mas era uma coisa que a gente estava esperando mais acontecer com a SAF, né? Porque a SAF tem um dono, que pode não ter uma comunicação tão grande com a torcida, mas eu acho que a gente está impactado pelo modelo de SAF do Botafogo, né? Que tem um dono que, além de ser carismático, além de ter, né, conquistado o torcedor, deu título, que é o que a torcida está esperando. Só para destacar que essa é a tabulação de resultados geral, mas também por clube, né? Ali, quando aparecem os escudinhos, Capelo, são os clubes que estão mais incomodados com isso, né? Exato. Com aquele tema da barrinha ali. Os torcedores, né? Ou seja, daquelas pessoas que responderam, qual é o maior problema do seu clube? Elenco fraco. Dentre essas pessoas, as que mais têm quantidade ali são vascaínos e palmeirenses. Olha só o que eu estou falando aqui sobre expectativa e o que se entrega. O palmeirense, assim, eu acho que o elenco do Palmeiras é algo para ser invejado por qualquer outro adversário. Mas o palmeirense está acostumado a ganhar título, ele está acostumado a disputar pelas competições. E ele está respondendo isso em fevereiro de 2025, não em 2022, em 2020, enfim. Então, depois de uma sequência de títulos, quando ele passa por um período de poucas contratações, pelo menos essa é uma percepção que vinha no ano passado, o que ele responde? Não, o elenco está fraco. Então, é muito difícil de lidar com a opinião do torcedor. Fraco, né? Defina fraco, exatamente. O pesquisador poderia perguntar, defina fraco. É legal saber que o torcedor do Corinthians está preocupado com a dívida, né? Não está, né, só naquele embalo de que vamos ganhar título e depois a gente vê. Ele entende que a situação é complicada. E outro dado que me chama a atenção, aí já vai fugir um pouco do espectro dos negócios do esporte, mas é o torcedor, e aí especificamente de Atlético e Flamengo, né? Com mais peso. Responder que não gosta de instabilidade técnica, não gosta de troca de treinador, mas gosta muito de ir para a torcida gritar burro, fora, e etc. De ir para arquibancada. Eu sou contra técnico de treinador, menos do meu time na hora da crise. Exatamente, mas é curioso isso, né? O pensamento do torcedor ele é complexo, gente. Não é uma coisa tão simples como a gente pode imaginar. Como vocês da imprensa podem imaginar. Rodrigo Capelo, obrigado pela participação no Redação de hoje. Nós temos agora 2 participações do sul do Brasil para falar de imbróglio. Meus amigos, olha aqui, ó, vou falar para vocês, hein? Olha isso, essa notícia aqui, ó. Jorginho planeja visitar o CT do Flamengo nesta quarta-feira com a família. A previsão, galera, é do Jorginho estar visitando, né, o Ninho do Urubu por volta das 18 horas, tá? 18 horas, ou seja... Hoje, né, o Jorginho, que está no Brasil com a família, inclusive está conhecendo o Rio, né, vendo aí toda a situação, vai ao CT Ninho do Urubu, né, segundo as informações, tá? Então, Flamengo e Jorginho, né, de um namoro podendo virar casamento, tá? Um baita volante, hein? A gente tá falando de um jogador que há pouco tempo atrás já foi considerado o melhor do mundo. Então, assim, é um baita jogador, hein?
qualificaria demais esse elenco do Flamengo. Eu acho que o negócio vai acontecer, tá? Tá muito próximo, né? Ele tá com o contrato serrano. Bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vou deixar os créditos pro canal da ESPN Brasil e também pro canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto com mais notícias e novidades do Mengão para você. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!